Eu estou ao lado do Wagner Bettiol, ele é pesquisador e está sempre em busca de novos resultados, em busca de novidades. Eu quero agora falar um pouquinho dessas inovações que a gente vê chegar e hoje nós podemos dizer assim que está na moda falarmos de sustentabilidade, falarmos de microbiológicos, os biológicos e tem uma gama muito grande. A sua área de trabalho com os biológicos, qual que é? Eu trabalho basicamente com controle biológico de doenças de plantas, onde a gente tenta entender como os organismos agem, mas para isso nós necessitamos isolar, selecionar os micro-organismos, então tem diferentes tecnologias para fazer esse processo, depois testar tanto em laboratório, em caso de vegetação, no campo, até ser transformado em um produto. Então nós seguimos basicamente um passo a passo para entender o que acontece com esses produtos quando a gente utiliza na agricultura, esses micro-organismos quando a gente utiliza na agricultura. Além disso daí, nós temos um trabalho para entender como o solo consegue muitas vezes suprimir naturalmente as doenças. Então nós chamamos de solos supressivos. É uma característica que muitos solos têm e dependendo como se faça a agricultura em cima dele, degrada, a gente acaba com desequilíbrio biológico, causa aliás um desequilíbrio biológico, acaba com a vida no solo, isso faz com que aumentem os problemas de doenças, principalmente aquelas relacionadas com o solo. Quando você falou aí essa questão do solo, o próprio solo, ele conseguir suprimir, ele está suprimindo por causa de uma população viva que tem nele? Temos dois ou mais aspectos. Tem a supressão da doença devido aos fatores biológicos, mas também tem a supressão de doenças devido a fatores físicos e químicos. Por exemplo, um solo argiloso e um solo arenoso. Então tem doenças que vão ocorrer mais num solo arenoso do que num solo argiloso. Isso daí é uma propriedade física do solo. Existe também a questão do pH do solo, a condutividade elétrica do solo. Se tem mais fósforo ou menos fósforo, depende como que está o nitrogênio do solo, a relação cálcio, magnésio, potássio, cálcio, magnésio que tem no solo. Então, esse solo pode ser, por esses fatores químicos, também supressivos a doenças. Mas o mais importante, na realidade, é o fator biológico. Então, a gente precisa dar condições do solo manter uma comunidade de organismos. E falo organismos, não só micro-organismos, porque quando a gente observa num solo que ele tem minhocas, ele tem ácaros, ele tem vários microartrópodos, como por exemplo colêmbolas, que raramente as pessoas não enxergam, tem fungos, bactérias, as actinobactérias e outros organismos no solo, esse pool de micro-organismos e de organismos, eles vão naturalmente impedindo que aqueles que causam doenças nas plantas, então os fitopatógenos, se multipliquem abundantemente. Então ocorre o equilíbrio natural e com isso ocorre o controle da doença. E quando você fala de doenças de plantas, de que tipo de plantas? Bom, praticamente de todas as plantas, né? Eu, como moro em Campinas e trabalho em Jaguariúna, a Embrapa fica em Jaguariúna, eu tenho facilidade de trabalhar com ornamentais. E aparentemente ornamentais é muito mais simples, porque está tudo em uma casa de vegetação, então a gente tem todo um ambiente favorável. Só que a realidade ornamental se planta todos os dias, se colhe todos os dias, tem todas as condições propícias para ocorrer doenças, principalmente doenças, e então é um ambiente um pouco diferente. E se consegue hoje fazer produção das ornamentais, de diversos ornamentais, por exemplo, lírio, orquídea, várias plantas, sem uso de produtos químicos, usando apenas as tecnologias que tem de controle biológico. Isso também ocorre nas culturas que tem uma área grande, como cana-de-açúcar, soja, feijão, cacau, por exemplo, na Bahia se usa controle biológico. Então, depende de cada cultura, tem que desenvolver um produto adequado para ela.
Agora, você também falou essa questão aí da cultura, da doença, porque às vezes, como está na moda falar de controle biológico, o cidadão chega ali dizendo que tem um manejo biológico, um controle biológico. Ele precisa saber o que é que ele está tendo naquele produto dele, que não é porque é biológico que é tudo igual, né? Não. Existe um problema sério, não só no Brasil, em toda parte, do controle de qualidade do produto biológico. Então, o produto biológico, tal como um medicamento, por exemplo, um alimento, ele tem que ser de qualidade. Se eu comprar um tricoderma, por exemplo, tem que ser tricoderma e não ter contaminantes lá dentro. Se eu comprar um Bacillus subtilis, Bacillus thuringiensis, Metarrhizium bovéria, que são os mais utilizados, o agricultor tem que ter certeza de que ele está utilizando aquele organismo. Então, ele tem que exigir a qualidade dos produtos. Em muitos casos, a gente tem agricultores que querem desenvolver o próprio produto. Para ele também ocorre isso daí. Ele pode desenvolver o produto dele, mas tem sim que ter um controle de qualidade adequado para não estar aplicando qualquer coisa, porque não vai funcionar. Então, muitas vezes, existe um fracasso do controle biológico por diversos motivos. Primeiro, ele pensa que está aplicando um produto e não está aplicando aquele produto. Segundo, é que ele está aplicando em momento, muitas vezes, errado. Então, são organismos vivos. É a mesma coisa imaginarmos ficarmos na avenida, nesse asfalto, sem proteção nenhuma, o que vai acontecer? Nós vamos ficar torrados, né? Então, imagine que no campo, os micro-organismos e os macro-organismos que funcionam também são dependentes dessas condições. Então, nós precisamos dar condições para que eles se desenvolvam. Muitas vezes, os que causam problema no solo, patógenos de solo, que a gente fala, o que ele precisa é ter uma fonte de alimento. Não adianta eu aplicar um organismo no solo se esse organismo não tem como se multiplicar nesse solo. Então, e qual a fonte de alimento para esses micro-organismos? É matéria orgânica, que muitas vezes não tem praticamente matéria orgânica no solo, então os organismos não se multiplicam.